Você Mesmo de hoje está muito mágico. Já deu uma olhada nesse cenário? Tá lindo, né? E hoje, especialmente, você vai aprender a soltar toda a sua criatividade com o Sandro. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Sandro Del Pires, artista plástico, aclamado aí pelas pessoas, pelos artistas. Não, ainda não, mas estamos trabalhando para chegar nos pontos aí de poder transmitir um pouquinho das nossas expressões artísticas para as pessoas, assim. Tanto crianças, adolescentes, pessoas da terceira idade, todo mundo em geral. E o Sandro trabalha com exposições. Isso. Faz customização em camisetas de time de futebol, olha aí, pessoal de casa também. E faz cenários também de teatro. Também. Certo? Eu não me limito apenas em um espaço físico, né? Eu gosto de explorar o máximo de liberdade que eu tenho. Então a gente tenta sempre ser um pouquinho mais ousado assim, com relação a onde a gente pode se expressar artisticamente, né? É claro, tudo respeitando certos limites, mas onde a gente tiver o espaço para pintar, para poder desenhar, colorir, dar vida, a gente está expondo um pouquinho da nossa criatividade. Sandro, quanto tempo levou para você ter todo esse know-how, né? Todas essas suas pinturas? Começou lá da infância? Começou, acho que os lampejos começaram de infância, assim, quando eu era bem mais novo. É claro que tem toda uma metodologia com relação à parte técnica, que aí você tem que dar uma aprofundada assim, em estudos, treinos, compartilhar conhecimentos com pessoas que já estão, né, gabaritadas com relação às artes, mas esses lampejos começaram de infância, a conseguir poder dar os primeiros traços, conseguir enxergar certos detalhes para poder expressar. E é claro, você vai errando inúmeras vezes, tudo uma questão de treino, até chegar num ponto que você consegue identificar que você está jogando um pouquinho da sua identidade ali, sabe? Um pouquinho da sua questão mais pessoal, dos seus sentimentos, já começa a esboçar nesse tipo de trabalho. Você teve incentivo? Tive, graças a Deus, eu tive muito incentivo da minha família. Meus primeiros desenhos é porque minha família não é do Brasil, minha família é do Uruguai. Então, na minha infância, a gente viajava muito de carro, de um país ao outro, para a Argentina também. E como eu era muito criança, eu ficava muito entediado no carro, né? Eram dias de carro. Então, os primeiros desenhos, os primeiros esboços assim, de ideias, eram de paisagens. Eu andava assim de carro, minha mãe dava bloquinho de desenhos, caderno, e eu ficava no carro ali, desenhando paisagem, aí passava nuvens. E a partir desse momento que eu fui lapidando até chegar onde eu cheguei hoje. E as pessoas não sabem, mas o TED também é uma ferramenta para soltar a criatividade, não é? Sim. Eu acho que a partir do momento que você está com uma questão mais do subconsciente presa, sabe, parada, monótona, é muito importante você poder ativar esse lado mais criativo para você poder liberar um pouco dessa energia, sabe, para fora. É claro que nesse caso aqui seria nas artes visuais, na plástica, mas pode ser em outras ferramentas artísticas como a música, a dança, o teatro, o cinema, a fotografia. Mas aqui a gente vai colocar a mão na massa e sujar um pouquinho. Sandro, você é um artista completo. Tem alguma técnica que você mais gosta? A minha técnica que eu mais gosto, eu sou geminiano nato, então eu não gosto de ficar preso numa aba só, sabe, tipo de arte. Eu gosto de explorar todos os tipos de vertentes. Eu gosto muito de pegar realismo com abstrato, juntar tudo, ver no que vai dar. Nossa, Sandro, mas tá estranho isso aí, mas isso que é legal, você causar certos estranhamentos às vezes. Eu gosto muito de explorar também arte pop, eu gosto de cores fortes, vivas, sabe? Mas vai muito também da fase que eu estou. Às vezes você está num momento meio nublado, né? Então você começa a puxar um pouquinho de nuvens pretas. Dá para vocês tirar, né? Externar, colocar no exterior. Isso, mas eu gosto muito de explorar as possibilidades que eu tenho, sabe? De vários tipos de técnicas, de arte pop, com abstrato. Eu gosto muito também de figuras geométricas, então elas estão sempre envolvidas dentro desses meus trabalhos. E eu acho que é mais ou menos por essa linha. Eu comentei aqui um pouquinho antes que você faz também, né? Camisetas de time e também desenha animais. Sim. Pinturas. Sim. Idênticas, né? A essência desse trabalho é você poder eternizar
eternizar, imortalizar não apenas uma imagem, uma fotografia, mas um sentimento muito pessoal seu. Sim, exatamente. Sabe? Seja tipo de um bichinho de estimação, seja de filhos, de parentes, pais, ou até de locais, de lugares que você já foi e marcou muito a sua vida. Então essa ideia de você poder eternizar uma obra de arte é único, assim, porque é uma coisa que vai ficar para sempre. Até uma fase, né, que você esteja passando é legal eternizar. O que você vai ensinar pro pessoal de casa aqui hoje? Bom, qual a técnica? Hoje a gente vai fazer uma pintura artística, certo? Partindo do ponto zero. Uau! Sabe aquelas pessoas que é super normal isso acontecer, aquelas pessoas que falam, meu Deus do céu, olha uma paisagem, eu não sei nem fazer uma casinha, não sei fazer uma árvore, um homenzinho, aquele pauzinho. Pode ficar super tranquilo, porque é disso que a gente vai partir para fazer uma paisagem simples, bonita, artística, e vocês vão ver que é super fácil, tanto o manuseio de materiais, como também você poder manipular todas as ferramentas e a sua mão com relação à criação dessa obra. Muito bom! Então, olha, para tudo que você esteja fazendo, pega o seu papel e a caneta para anotar a lista de material e se preparem, porque a aula de hoje vai ser com Sandro Del Pires, artista plástico. Anote a lista. Para a confecção, você vai precisar de tela de pintura, folha sulfite, tinta acrílica ou tinta guache, pincéis e água, esponja, carvão vegetal. Anotou toda a lista? Se você perdeu algum item, fica tranquilo, porque esse episódio de hoje e os outros já gravados vai para o nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Vai lá na aba da playlist e coloque Faça Você Mesmo, que vai ter essa super aula de hoje e mais outras que seja de acordo com seu perfil. E não esqueça de comentar. Sandro, aqui a gente já tem o sulfite, a tela, os pincéis. Como que a gente começa? Tá. Primeiro a gente vai passo a passo de uma metodologia minha. Não necessariamente as pessoas precisam fazer exatamente esse passo a passo. Pode ir diretamente na tela, no quadro. Mas eu sempre gosto primeiro de seguir algumas etapas para poder ir aproveitando melhor o percurso. Porque eu trabalho com duas linhas. Uma linha mais técnica, que é para artistas profissionais que querem se aprofundar com relação à pintura. E a outra linha seria uma linha mais... Como posso explicar? Ai, fugiu. Mais livre? Seria uma linha mais com relação à liberdade de expressão. Porque eu acredito assim, quando você faz um esboço, um exemplo na folha sulfite, quando a pessoa vai pegar para fazer, ela já tem aquela noção, parece que o nosso cérebro já decora mais ou menos os traços. Isso, é porque eu gosto muito de trabalhar a repetição, o trabalho de treinamento, repetição. Porque eu não sou muito fã, assim, eu não sou muito ligado a essa linha de raciocínio que tipo, você nasceu com um dom. Parece que você do tipo, você nasceu, parece que tipo, não fiz nenhum esforço e não é nada por aí, Te limita. Porque eu tive muito perrengue com relação aos estudos, a trabalho. Eu quando era bem criança não sabia fazer absolutamente nada de desenho e tudo mais. Então foi uma questão de você aprender tecnicamente, sabe? Desenhar, treinar, errar. E é uma questão de repetição mesmo. Até chegar a um ponto que você já tá uma coisa meio que natural. E isso que é o mais interessante, sabe? De você ver o seu passo de evolução, nesse caso, na pintura. Então, a minha metodologia seria o quê? Antes de pintar um quadro, numa obra de arte, eu gosto de esboçar algumas ideias numa folha de sulfite. Uma folha de sulfite, eu gosto de, não sei, explorar algumas possibilidades que a gente pode fazer para depois, assim que a ideia estiver já pronta, a gente já passa diretamente na tela. Muito bom, isso é legal, porque como você fala, eu não sou muito do dom. Já ouviu aquela frase que a repetição e o esforço supera o dom? É bem isso. É isso? É bem isso, e com muito suor, assim. Não é fácil não, gente. Vamos lá? Vamos. Qual a ideia? Bom, a gente vai pegar uma folha
Pra gente fazer um rascunho simples, pessoal, vocês podem usar tanto um lápis, ou, se vocês tiverem à disposição também, ou carvão vegetal. Eu gosto muito de desenhar no carvão vegetal, mas vocês podem ir no lápis também tranquilamente. E, gente, é pra sujar as mãos mesmo, tá? É mão na massa. E vai ser o seguinte, como a gente pode partir do zero para construir uma obra de arte, né? Vamos imaginar algumas figuras geométricas, ou letras, ou não sei, qualquer coisa. Por exemplo, assim, vou pegar a folha de pé, já que a nossa tela está meio que de pé, vamos pegar a folha de pé. Tá. E vamos imaginar uma letra Carol com C, né? Aqui, eu vou imaginar uma letra C. Foi. Certo? Certo. A diferença do lápis com o carvão vegetal, o lápis todo mundo conhece já. O carvão vegetal, pessoal, ele é interessante porque depois de desenhado vocês podem criar certas perspectivas com relação a sombreamento, efeitos do próprio carvão. Obviamente vocês vão sujar a mão, mas faz parte do processo. É legal que você já começa a descobrir os materiais que você está usando e suas possibilidades. Mas muitas vezes, assim, é claro que a gente estudou tudo, né? Mas muitas vezes quando a gente está pintando, a gente vai descobrindo materiais na hora ali. E se eu usar uma massa acrílica, sabe? Muitas vezes dá errado, mas muitas vezes dá certo. A gente só vai saber fazendo, explorando mesmo. Por exemplo, a gente fez uma letra C, certo? Tranquilo. Aí nessa letra C a gente já começa, né, a imaginar. Eu já imaginei uma lua. Uma lua. Pode ser uma lua. A gente vai fazer, por exemplo, assim, um círculo aqui, ó, e outro círculo pequeno. Parece um olho, né? Sim. Você pode pintar, tudo mais. Pode brincar, gente, com carvão vegetal. Vocês podem manusear tranquilamente. Aí, por exemplo, nessa região aqui, a gente vai fechar com um V. Um V no tradicional, sabe aquele V passarinho que a gente desenha? A gente vai fazer um tipo de um V aqui, ó. Um Vzinho, um V gaivota. Isso, ó. Em cima, na frente desse olho. Tudo certo? Tudo. Agora a gente só vai fechar os pontos, ponto X, ponto Y, ponto X, ponto Y. A gente só vai fechar esses pontos. Vamos começar a dar vida nesse desenho, para a gente poder inserir numa obra de arte. Por exemplo, aqui, olha só, esse ponto aqui a gente vai ligar no ponto aqui, e esse outro ponto a gente liga aqui embaixo. Uau. Tranquilo? Sim. E é claro que agora a gente vai começar a dar vida no nosso desenho para poder inserir. Vocês viram que não tem muito segredo, né? É só você começar a enxergar certas formas que a gente pode lidar com simples figuras. Aqui eu comecei com C, mas podia ser com quadrado. Treinar os olhos. Isso, a sua imaginação. Mas isso só vai conseguir fazer se você treinar bastante, assim, você, sabe, não ficar com o pé atrás. Eu costumo muito trabalhar com os meus alunos que não existe certo e errado. Não tem tipo, isso tá certo, isso tá errado. Não tem isso. Não Esquece. tem. Esquece. Não tem feio nem bonito. Ai, professor, tá feio. Não existe isso, sabe? Não tem feio nem bonito. Às vezes uma obra de arte para você, você olha para uma pintura e tal, não te causou nada. Faz parte, tá tudo bem. Mas para uma outra pessoa, aquilo pode ter mudado a vida da pessoa. E a pessoa tipo, nossa, eu preciso pagar. Eu preciso daquele quadro, eu quero pagar 2 milhões, 3. Então é muito, sabe? Relativo. De cada um a arte. Então, voltando para o nosso desenho, para o nosso rascunho, a gente só vai fechar aqui agora. A gente vai fazer como se fosse uma folha, né? Ó, de árvore. Sabe folha de árvore? Sim. Fechamos. Lembrando, recapitulando que a gente começou com a letra C, fizemos um Vzinho. E agora aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai fazer... Eu já tô vendo um pássaro. A gente vai fazer quatro salsichas pequenas aqui, ó. Aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só. Aqui embaixo a gente vai fazer como se fosse um galho. Tanto de um lado quanto do outro.
Só fechamos aqui o local. Lembrando, gente, se for fazer com o carvão vegetal, podem brincar com a sombra, ó. Brinquem, passem de novo. Criem sombras. Eu adorei a ideia das 4 salsichas. Já virou um pezinho ali. E aí, aqui a gente vai colocar 2 pontos aqui, ó. Ponto X, ponto Y. Ó, X e Y. Certo? E vamos fechar aqui, ó, como se fosse a cauda. E aí já temos a ideia para poder puxar por uma pintura. Muito legal. Isso aqui é apenas uma ideia que surgiu aqui agora. A gente estava falando de Carol, letra C, não sei o que, já puxamos. E vocês viram que não teve muito segredo. Ai, mas eu não sei desenhar, eu não consigo. Melhor é a partir do ponto zero, da base, a gente poder começar a explorar certos... Todos os sentidos. Todos os mais possíveis. Então essas ideias, agora a gente vai partir para jogar para o quadro, para a tela. Pode ser? Pode. Temos uma pequena tela, uma tela de algodão, certo? Peguei uma tela pequena, gente, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer telas maiores, sabe? Vai da sua possibilidade. Vai da sua possibilidade, sabe? Não tenha receio, tem que ser pequeno, tem que ser de tamanho. Não, aqui a gente só tá fazendo nessa dimensão porque para caber na mesa certinho e ficar mais ilustrativo para vocês. Pra gente passar na tela, a gente vai usar, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez a folha, a gente vai passar para a tela. Tá. Eu ainda estou inseguro com o carvão vegetal. Tudo bem, vocês podem ir com lápis tranquilamente. O mais importante, é claro que a gente fica orgulhoso quando tá pronto, ai, nossa, lindo. Mas eu gosto muito mais quando a pessoa está curtindo o percurso, o processo, sabe? Eu não sei, eu acho que é mais fascinante, assim, a pessoa poder ter essa liberdade, estar explorando, estar gostando, sabe? Então, curtam bastante esse processo de estar criando e se divirtam, sujem as mãos, sujem as roupas, cuidado se é casa de mamãe, sabe? Suja as paredes, mas é para fazer arte mesmo. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, vamos partir desse princípio, tá? Aqui, ó, vamos fazer uma letra C. Vou fazer com lápis para vocês, tá? Legal pro pessoal de casa acompanhar, porque o lápis já tem a pontinha um pouco mais fina. Isso, ó. Outra coisa importante, pessoal, é que o assunto de trabalhar, pode ficar tranquilo, vocês podem usar, mas tentem não usar borracha, né? Ai, fica apagando. Assumam o erro, assumam, fiquem à vontade para assumir, não tem certo e errado, sabe? Ai, preciso de régua, sabe? Não precisa usar uma régua, ser certinho, bonitinho, não sei o que. Façam linhas mesmo na mão, não se preocupe com estar certo e errado. Se vocês puderem deixar um pouquinho de lado régua e borracha, melhor, porque aí você vai construindo a sua segurança. Tá. Você vai se sentindo mais... Ô Sandro, às vezes, um traço ali errado, a pessoa de casa pode trabalhar criativamente com aquilo e se tornar uma coisa muito legal. Sim, sim. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu fiz meio baixinho, mas acho que já vou puxar um pouquinho pra cima. E tá tudo bem, gente, se vocês errarem, sabe? Ai, mas ficou feio na testa. Se vocês invocam muito com relação disso, não se preocupe, porque como a gente vai pintar, meio que automaticamente a gente já vai passar por cima. Tá. Então olha só, aqui a gente tem a letra C. Lembra do olhinho? A gente vai fazer um olho aqui, certo? Certo. Né? Ó. Aqui vai ficar como se fosse o bico, a gente vai fazer o V, né? Ó, esse aqui tá bem tortinho, não tá o igual V esse da aqui. gaivota. Puxa para fechar o bico, certo? E aqui você vai fechar o outro bico. Ó, por exemplo, agora que eu lembrei, aqui eu esqueci, mas vocês podem, ó, fechar o bico aqui, ó, pintar tudo, pode virar um tucano, se vocês quiserem. Ó. Vou fechar aqui a ponta do bico. Pintou. E pinta. Lembre depois, olha só, de fechar, vocês vão fazer uma folha. Folhas de árvore mesmo, ó. 1, 2. Certo? Lembram das 4? Das 4 salsichas. Salsichas. Vamos lá, olha só.
4 salsichas. 1, 2, 3, 4. Tá? Muito bom. E aí, para cortar, vocês vão puxar para fazer um galho. Tanto livremente. Ó, é o que eu fiz para cima. Ah, quer fazer para baixo? Tudo bem. Pode fazer para baixo, ó. Fechou. Ó, e para fechar o desenho, aqui a gente vai fazer mais 2 pontos. Ponto X, ponto Y. Que vocês vão fazer a cauda. E o desenho está praticamente pronto. Ah, mas ficou meio gordinho, ficou mais baixinho, não tem problema não. Na pintura a gente pode ir automaticamente dando uma consertada. Agora a gente vai começar a criar as paletas de cores. Né, pra gente começar a colorir. E o pessoal de casa pode usar tinta guache. E tinta acrílica, tinta PVC também, PVA, pra gente poder estar colorindo. Usem a tinta que está à disposição de vocês, tá? Aqui a gente vai usar para facilitar um pouquinho mais o processo para o pessoal de casa. E as cores também, pode ficar à vontade. Só que aí eu vou pensar, a gente tem várias formas de pintar esse quadro, né? A gente vai pintar o tucano de uma forma meio tradicional, só que também a gente vai criar como se fosse uma paisagem de fundo. Ou seja, por exemplo, aqui de fundo, lembra da régua? Esqueçam a régua. Deixa aqui. Ó, vamos fazer uma linha aqui. Pode fazer na mão mesmo, pessoal. Não se preocupe se está certinho ou errado. Essa linha, a gente vai fazer uma cadeia, uma cordilheira de montanhas de fundo, ó. Que está passando atrás do nosso pássaro. Tá. Certo? Agora vocês vão pegar um objeto circular. Eu vou pegar, deixa eu ver, é que eu tô vendo qual seria o mais... Ó, por exemplo aqui, essa tampinha de tinta, né? Eu vou fazer um círculo pequeno aqui, ó. Tô fazendo nesse cantinho, mas vocês podem ficar livres para fazer onde quiser. Onde quiser. Certo? Ó, fiz um círculo. E agora a gente vai começar a pintar, vai começar a colorir. A gente vai usar duas ferramentas para começar a pintar. A gente vai usar tanto os pincéis tradicionais, como também vamos começar a usar... eu gosto muito de pintar com ferramentas meio que inusitadas, assim, tipo... eu quero fazer uma lente estrelada, uso uma escova de dente que dá para jogar fora, assim, esponja de lavar louça, fios de nylon para criar efeitos. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar uma esponja de lavar louça. Vocês vão pegar a tesoura e cortar a esponjinha. Para criar pequenos cubinhos assim, ó. Gente, essa esponjinha ela é muito multiuso. Não, literalmente, pra tudo. Até pra quem faz unha, sabia? É mesmo? Essa eu não sabia. Geralmente eu tiro a tinta da unha. Olha lá, tá vendo? Aí vocês vão pegar e vocês vão fazer pequenos cubinhos de esponja. Tá. Por quê? Vou mostrar na prática pra vocês que vocês podem criar outras texturas na pintura com relação a pintar, além do tradicional pincel. Porque, por exemplo, assim, vou pintar com pincel, você vai dar a pincelada normal, porém, você fica muito limitado com relação à textura da pintura, sabe? Então, você usando outros objetos, você pode criar outras possibilidades de movimento. Uhum. Aqui vamos usar uma paleta de cores quentes, tá? Então, eu vou usar quente, o vermelho, vou usar o amarelo, vou usar o branco para clarear um pouquinho. E a gente vai usar esse tipo de paleta para poder criar para vocês. Vocês vão pegar um espaço e vocês vão sempre colocar de lado, assim, ó. Vou colocar um pouquinho de vermelho, né? Bem didático mesmo, igual quando você vai fazer com criança. Ó, e vou colocar um pouquinho de amarelo. E é sempre interessante colocar outras cores também, ó. Deixar branco. E vamos arriscar, vamos colocar um pouquinho de roxo. Esse roxo tá lindo. Tá lindo, né? Um roxo violeta. E aí, a gente vai começar a pintar.
a gente vai criar um famoso degradê. Degradê quando tem aquela mudança de cores de uma paleta a outra, então a gente vai mudar. A gente vai da cor mais quente até a cor mais clara. Então olha só, por exemplo aqui, ó, vamos pegar o vermelho. A gente vai criar várias camadas nessa linha aqui de cima, usando o vermelho. Tá. Por exemplo aqui, ó, tô usando o vermelho. Podem puxar, assim, ó, pra pintar mesmo. Vermelho. E a gente vai preenchendo toda essa parte aqui da tela inicial com a tinta. Por enquanto não está causando muito efeito, porque eu estou usando uma cor única, mas por exemplo, se eu pegar um branco, eu posso começar a misturar e criar outras texturas. Mas como não é o caso, primeiro a gente vai dar uma avermelhada e agora a gente vai começar a clarear nossa pintura de cima para baixo. Com a mesma esponja de vermelho, você vai pegar o amarelo e vai clareando, ó. Se eu pegar vermelho com amarelo, a gente transforma num laranja. Já está criando o degradê. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui usei o roxo, mas o roxo ainda vamos usar só um pouquinho aqui de lado. Na verdade a gente vai usar o amarelo aqui, ó. A gente vai de amarelo. Não precisa agora necessariamente pintar o pássaro, tá? Mas a gente vai de amarelo, ó. Tentem transformar assim, ó, misturar um pouquinho do vermelho com o amarelo no laranja. E vocês vão descendo. Já dá aquele efeito de pôr do sol. Isso, ó. Ai, tocou um pouquinho no tucano, no pássaro. Não tem problema, a gente vai pintar por cima depois, tá? Se puder evitar o máximo possível, melhor, assim, mas se tocar e acontece... Não tem problema. Não tem problema não, porque depois você vai com um pincelzinho e você vai retocando e tudo mais. Chegando a esse ponto do círculo que eu fiz, usando a mesma esponja, que já está com amarelo, já está com vermelho, a gente vai colocar um pouquinho de branco. Por quê? Aí vai clareando, ó. Então vai clareando o tom. Vai tocar naturalmente no amarelo. E você vai no branco. Seria um branco com amarelo, para ficar um amarelo bem clarinho. Certo? Certo. Essa mesma paleta de vermelho com amarelo vocês vão fazer na parte de baixo da linha. Por exemplo, aqui, olha só. Vermelho. Vermelho, lembre do vermelho. Podem pintar aqui, ó, em cima do galho que vocês fizeram para segurar o tucano, o pássaro. Vamos usar o vermelho, certo? E também a gente vai usar um pouquinho do amarelo. Gente, e não tem assim uma passada certa ou errada, vocês vão passando, ó. E pra gente criar esse efeito, quanto mais tiver essa marcação do cubo da esponja, melhor. Isso aqui é só a primeira camada, a camada base. Tá. Porque depois a gente vai começar a dar forma com os pincéis. E pessoal, e quanto mais vocês se sujarem, melhor. Para o pessoal de casa entender, não precisa ser perfeito, como você mesmo disse. É uma esponjinha que ele tá ali, ó, passando. Certo? A gente passou, beleza. Agora sim, a gente vai começar a aplicar um pouquinho dos detalhes com pincéis. Por exemplo, a gente vai começar a pintar o nosso pássaro, né? Eu não tinha pensado que pássaro seria, eu formatei agora que seria um tucano. Então vamos ver se vai ficar parecido. Mas o importante é vocês começarem a ter esse tipo de ideia para poder criar.
Vou pegar dois tipos de pincéis, tá? Cabeça chata, um pouquinho mais fino, outro um pouquinho mais grosso. Tá. Cabe vocês com relação à intuição do tamanho, né? Por exemplo, se for pintar uma tela maior, vocês podem pegar um pincelzão mais grosso, né, para pintar. Mas a ideia é a gente começar, por exemplo, agora a dar vida com relação ao nosso pássaro. Porque a gente vai pintar aqui em cima ainda, porém a gente tem que esperar o processo de secagem. Sim. Tá? Vou pegar aqui um preto. Aqui, olha só, vamos definir perto do olho. Aqui vai ser branco. Então todo esse corpinho dele, a gente vai pintar com preto. Ó, podem passar. Tem que passar o pincel em uma direção somente? Tem. É uma dica importante. Assim, como eu falei, não tem certo nem errado, porém, a pessoa quer fazer um jeito mais abstrato, tá tudo bem. Porém, se vocês quiserem fazer, por exemplo, o nosso protagonista, que esse pássaro que se destaque mais, seria interessante se vocês seguissem uma direção. Tá. Por exemplo, se eu pintar tudo de cima para baixo, não é interessante você atravessar. Sim. Porque aí vai ficar uma coisa meio desconfigurada. Então, se eu tô nesse movimento aqui, é interessante vocês continuarem, sabe? E aí vocês vão pintando. A folhinha aqui, que seria uma das asas, também podem pintar. Vocês podem até puxar um pouquinho mais, não tem problema não. A gente está pintando o que agora? Tudo que vai o preto. O corpinho do tucano. Por exemplo, esse rabinho dele também. Tá? Podem puxar. O interessante desse tipo de material, tanto a tinta PVA, se vocês forem usar guache nesse tipo de tela, elas vão secando mais rápido. Ah, isso é legal. Porque como a gente vai continuar a pintura aqui, é interessante que já vai secando. Lembra que eu fiz até aqui? Mas com o pincel, com a tinta, vocês podem descer, não tem nenhum problema. Ó. Eu quero fazer um pouquinho maior. Gostei mais com o movimento. Fica super ótimo. À vontade. Continuando com o preto, só que olha só, vou pintar a ponta do bico. Esse pincelzão não dá, é uma questão de intuição. Então vocês vão com um pincel mais fino. Pincel menor. Certo? Vamos lá. Também é uma terapia, não é, Sandro? Essa era a palavra que eu estava procurando naquela hora, terapêutico. É a palavra que fugiu. Que eu gosto mais de uma linha técnica, mas também eu trabalho numa forma mais terapêutico da coisa, da pessoa ter um prazer assim de não expor, mostrar, mas de se descobrir. Criar. É terapêutico, essa é a palavra que fugiu. Mas vamos lá. Enquanto está secando o preto para a gente continuar, olha só. Coloca marrom. Tá? Podem reutilizar o mesmo pincel que vocês estão usando. Se por acaso precisar tirar a tinta do pincel, podem tirar. Aqui, olha só, a gente vai pintar esse galho, certo? Vamos usar o marrom. Porém, como tem esse branco aqui do lado, vocês podem criar outra perspectiva, assim, ó, criar uma sombra, sabe? Para não ficar um marrom liso. Tem que experimentar. Tem que ir experimentando, ó. Aqui ficou um marrom meio caramelo. E vocês vão preenchendo. Vão completando aqui, ó. Tanto o galho de cima quanto o galho de baixo. Vou colocar um pouquinho só de branco para não ficar aquele marrom liso. A gente consegue enxergar? Tem um vislumbre? Toda a estrutura. Usando o mesmo marrom, agora um pincelzinho mais fino. O mais fino que vocês tiverem, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei um pincelzinho bem fininho, bem pequeno. Esse aqui também vai ajudar. Aí a gente vai pintar essas montanhas de fundo. Vamos usar o preto e o marrom. A gente vai fazer um marrom bem escuro. Ó, tô experimentando aqui mesmo na tela. Então a gente vai preencher esse espaço. Usando o marrom e usando o preto.
E aí vocês vão preenchendo esse espaço, tanto de um lado Quanto do do outro, para completar. Tá fácil? Tá difícil? Eu tô adorando. Porque o segredo não é complicar, o segredo é vocês Facilitar o processo para vocês começarem a criar suas próprias linhas de pintura, né? Fora a cobrança, a gente tem que parar um momento de se cobrar a perfeição. Hoje em dia tá tudo muito superficial, tudo muito lindo e todo mundo sabe que na vida real não é assim. Então, tá a fim de pintar uma tela, quer começar a fazer algo novo, se permita. Sim, não A vida tenha não medo. não se leve tão a sério. Uhum. Eu acho que por esse caminho é muito mais fácil você começar a explorar o mundo da arte do que do tipo, não, eu preciso, o primeiro quadro que eu vou pintar tem que ser uma obra de arte maravilhosa. Não, vai passo a passo, vai se descobrindo, vê o tipo de técnica, o tipo de material que você quer utilizar, sabe? Se apaixone pelo processo. Pronto, agora a gente vai começar a dar alguns acabamentos para a gente começar a trabalhar detalhes dessa pintura. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só tirar a tinta do pincel. A gente vai usar um amarelo aqui no bico. Vamos pintar o bico dele. É um bico meio amarelo laranjado, né? Tem um pouquinho de vermelho, assim, ó. Agora eu não estou lembrando muito bem o conceito do bico, mas olha só, a gente vai pintando de amarelo e vamos colocar um pouquinho de vermelho. Ó, automaticamente quando você mistura, você vai brincando com essas possibilidades. Cores. Podem passar o dedo se quiser para misturar mais. Ah, eu quero mais amarelo, não tem problema não. Ah, eu quero fazer um pouquinho de luz em cima, passem o branco, sabe? Para causar um certo brilho. O olho, a mesma coisa, gente. Olha só. O olho aqui, ó, tem um outro buraquinho e vocês só vão completar aqui um pouquinho. Pra contornar. Só dar uma contornadinha. E é claro que, por exemplo, assim, ó, tem essa manchinha aqui perto do olho. Vocês podem ir também nessa mesma pegada para fazer um tucano, pode ser um outro pássaro também. É que o tucano me veio na mente por conta da letra C, então já facilitou, mas a gente pode trabalhar outros tipos de desenho, de pintura também. E não é porque aqui possa ficar branco que a gente vai deixar branco, não. Vocês podem, com a tinta branca, preencher o espaço. Olha que legal, a partir da letra C, A gente consegue estamos fazer fazendo um tucano uma ou pintura outras coisas. partindo da letra C. Galera, a gente tem todo um alfabeto. Explore. Mas a ideia desse tipo de trabalho é mostrar assim que a gente tem o potencial de criar inúmeros tipos de trabalho artístico, né? Que não tem um segredo, né? Então é isso que é interessante. É claro que com o pincel, olha só, eu passei o branco aqui, o pincel tá branco, né? Tá. Vocês podem continuar usando esse mesmo pincel para dar uma manchada, para mostrar um pouquinho melhor alguns detalhes desse pássaro. Ó, vou passar aqui, ó, para mostrar a asa, entendeu? Ah, vou passar um pouquinho de branco, um branco quase nada assim, aqui na... Já cria uma sombra. Já cria uma outra pegada com relação à perspectiva de sombras, de luz. E se o pincel ainda estiver sujo de preto, pega o branco assim, ó, faz um cinza bem clarinho e pinta salsichas assim, como se fosse a unha, né? Eu adorei isso. Pinta a salsicha aqui, ó, de uma forma bem assim, ó, é um cinza meio sujo, assim, como se fosse a unha. Eu vou usar isso com meu filho, né? Na lição de casa. Ai, mas terminou? Não, não terminamos não. Por exemplo, olha só, agora a gente vai dar uma outra perspectiva com relação às montanhas de fundo. Vamos pegar o preto, podem molhar um pouquinho o pincel, peguem o preto, vamos criar uma perspectiva de sombra, de espelho, sabe quando a luz bate e cria uma sombra? Então olha só, se temos uma, duas, três aqui, bem embaixo, podem usar o preto assim, ó, como se fosse
a própria sombra da montanha. Parece ó. um espelhamento. Isso, ó. Tá? Bem de leve. Mas não precisa ser exatamente só aqui embaixo. Vocês podem criar um pouquinho assim, ó. Vou criar aqui. Podem raspar um pouquinho o pincel, ó. De preto. Só tomem cuidado para não passar do ponto, para não exagerar. Porque às vezes a pessoa se empolga e é muito normal, tipo... E aí passa e acaba... Não, é só de leve. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não coloca uma cerejinha? Coloca. Tá, não pode Com encher... calma, gente. Não, só uma. Não pode encher o bolo de cereja, né? Na empolgação. Mesma coisa aqui. Aí você pode dar um pouquinho do branco também para criar. Ah, vou passar um pouquinho de branco. Só para criar uma luz assim, não tem nada... Ah, vou passar um pouquinho de vermelho só. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente está começando a destacar certos detalhes da nossa pintura. Vamos usar a cor verde, verde esmeralda, tá? Podem pegar um outro pincel, ou se não tiverem, podem reutilizar o mesmo. Só pega esse daqui, ó, põe um pouquinho pra lá. Esse... Ah, claro. Isso. Tá. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Acho que esse aqui tá bom. Vamos usar agora verde e branco. Pra quê? Vocês podem desenhar, mas também vocês podem criar em cima. Ó. Por exemplo, aqui, ó, vou criar aqui embaixo uma folha. Natureza. Uma natureza. O branco, para vocês criarem uma certa luz, assim, ó, para não ficar um verde liso. E aí vocês vão pintando. Mesma coisa que a luz aqui da água. Não precisa exagerar também. Tá. Usem de leve, sabe? Façam bem tranquilo. E aí vocês vão criando uma pintura tropical. Ah, mas ficou um verde muito liso. Peguem o branco, passem na lateral, ó, só um pouquinho. Tanto de um lado, podem pegar aqui, ó, do outro lado também. O ideal é quando tá a folha 100%, a tela 100% seca, mas se não tiver, não tem problema não, tá? Tá. Ah, vou passar aqui, ó, vou fazer uma outra folha aqui. E aí vocês vão dando acabamento da pintura. Certo? Tem esse branco aqui, que sobrou, né? Como a gente pintar tudo, não deixa nada em branco. Ah, e faltou mostrar um pouquinho melhor os dedos. Peguem um lápis ou carvão vegetal, redesenhem de novo em cima aqui. Podem pegar o dedo, passem em cima aqui, ó, desse solzinho. Ó. Muito bom. E aí, a dica que eu dou depois, vocês podem escolher como vão finalizar a obra. Quando eu falo finalizar a obra, na hora de vocês colocarem numa parede, em algum canto, tem o quê? As laterais. Ah, verdade. As laterais vocês têm duas formas de poder recriar. Eu gosto de continuar a pintura na lateral. Ah, se aqui está o pôr do sol, a paisagem, podem continuar a pintura do mesmo jeito, não pode deixar em branco. Tá. Mas também tem uma outra técnica de usar uma tinta neutra, como se fosse uma moldura. Então vocês podem usar uma tinta metálica, uma tinta puxada mais para um cobre, sabe? De repente esse? Isso, uma coisa mais tipo madeira, sabe? Porque aí vocês podem pintar tudo aqui e ele fica um acabamento incrível. Só não pode deixar branco, cru. Não pode deixar, sabe, inacabado. Finalizando aqui, o que vocês vão fazer? Assinatura. A assinatura. Vocês vão pegar e vocês vão assinar a obra de vocês. E aí a gente tem a nossa pintura tropical.
partindo sempre, olha só, da letra C, né? Letra C, e aí conseguimos reconstruir. Usei cores quentes. Sim. Se a gente usar cores frias, usar azul, roxo e o branco, é praticamente a mesma coisa, só que vira noite. Tá? Vocês podem fazer de lua, vocês podem fazer como se fossem estrelas depois, e também fica muito bom. Olha só, pessoal, saímos de uma tela no cru branca para uma paisagem tropical a partir da letra C também, né? Como eu disse, tem todo um alfabeto para usar toda a criatividade. Então você aí de casa, não se cobre tanto, não é verdade? Claro, se permitam. Se permitam. A vida já é muito séria, tem muitos assuntos que são sérios demais. Sandro, eu amei a aula de hoje, foi mágica, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acredito que os nossos telespectadores também amaram, vão fazer também. Muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês. E fica o convite para vocês conhecerem mais o trabalho, né? E uma honra estar mostrando um pouquinho dessa criação para vocês. E eu espero de coração que vocês possam fazer, não se cobrando o resultado final, mas curtam o processo, aproveitem, coloquem uma musiquinha de fundo, sabe? E se permita a se conhecer. Sandro, olha, para quem quiser conhecer toda a sua arte, porque não se resume aqui não, tá? É o artista completo. Quem quiser entrar em contato com você, quiser conhecer mais sobre os seus trabalhos, tem rede social? Tem o Instagram. Passa pro pessoal. Tá, meu Instagram é Sandro Del Pires. Por lá eu atendo todo mundo, podem mandar mensagens, tirar dúvidas se precisarem. Estou ali para esclarecer da melhor forma possível técnicas, formas. Também tem o TikTok, também tem Facebook, YouTube, mas a rede social que eu mais me comunico é o próprio Instagram. Muito legal, muito obrigada. E você aí de casa, não deixe de fazer. Eu adorei. Até o próximo episódio.